Letra das Ilhas está mais uma vez no ar. Desta vez com um programa ainda sobre política, que nos está na altura da campanha eleitoral para no eleger novo Parlamento na Cabo Verde. E para a diáspora é interessante ter pessoas para entrevista que fazem parte da política para representar a diáspora. Ontem não tive deputado Emanuel Barbosa, deputado da Nação para a Diáspora. Hoje não tem Francisco Pereira, outro candidato também para o segundo mandato de deputado da Nação para a Diáspora. Está conosco na emissão. E também não tem uma convidada de França, um outro imigrante, está na França, e que participa também na rádio Nação Global na Cabo Verde, que em um determinado momento pode entrar para fazer perguntas. Mas, no bem, desde já, cumprimenta a nosso convidado. Boa tarde, bem-vindo, Francisco Pereira. Boa tarde, Osvaldo Brito. Muito obrigado por esse convite para estar nesse programa de Letras das Ilhas, um programa de diáspora. E como deputado também da imigração, é para mim uma honra. E permitem essa oportunidade para cumprimentar todo cabo-verdianos ali na Europa e que está também cabo-verdianos que estão espalhados para o mundo e te desejar um bom fim de semana, embora não esteja nessa pandemia e para não tomar todo cuidado e para falar enquanto candidato a deputado de PICV, mas está ali sempre atento para olhar tudo o que está passa à volta de nossa comunidade e deixa realmente um abraço forte para nós tudo e ainda aproveito também para cumprimentar a nossa convidada Lourdes, que é nossa representante da Nação Global, que terá muito gosto em responder tudo se pergunta, por modo que tenho ouvido ela com muita atenção. Celebra sempre preocupações de comunidade na rádio da Cabo Verde. Por modo, antes de ser deputado, foi um imigrante que bem para ali, muito jovem, que experimenta, então, dá exemplo, experimenta tudo coisa que o imigrante pode fazer, desde trabalho na obra, tem que vai ser professor universitário, tem que vai ser um dos primeiros candidatos a um cargo, e hoje é deputado, e sabe bem coisa que imigrantes está passa nesse país. Portanto, não espero esse debate também ser efetivamente, debate não, essa conversa, mas também ser importante, uma conversa pedagógica, informativa, e que nos imigrantes de facto percebem que o é que está em jogo nessa campanha eleitoral e também que visão que não tem para nos diáspora cabo-verdiana. Muito bem, e já agora não aproveito também para cumprimentar a Maria de Lourdes, bem-vindo. Olá, bem-vindo, muito obrigada. Boa tarde, Sr. Deputado Francisco Pereira, boa tarde, colega Osvaldo Brito, na Holanda. Desejo, Sr. Francisco, sucesso na carreira e obrigada também por ser uma pessoa que aprecia o trabalho na Nação Global. Obrigada, então espero nosso trabalho também ter um sucesso. E Maria de Lourdes, na qual é a zona de França que você está? A mim vivo na Paris, na Ilha de França, mais concretamente no departamento 91, Corbeil-Essonnes, que vive no departamento 91. Então, não te aproveita agora Roterdão e aquele departamento para não receber a visita de um deputado de diáspora de uma vez. Roterdão e França de uma vez. É para não aproveitar esta pandemia neste tempo digital, que é para não fazer estes tipos de visitas. Não é assim, Sr. Francisco Pereira? De facto, nesse mundo global, apesar dessa pandemia, né, mas também não tenho aprendido bastante com tecnologias. Não estava previsto de ir à Holanda em janeiro de 2020, com o doc da pandemia, que foi possível de ir, mas hoje estou tenho muito prazer de estar nesse programa, porque pessoas de Holanda, Satubino, e certamente também pessoas de outras paragens, Satubino. É uma vantagem que essa pandemia traz e não tem que aproveitar de melhor forma possível, mesmo sabendo que também o programa já existiu há muitos anos,
mas gosto ali nunca pode deslocar e não está na mesma unido para não poder papiar sobre Cabo Verde e sobre nós diáspora. Neste momento, está a fazer a campanha na Portugal. De que maneira que se te decorre e qual é que é aquela mensagem central que se te passa que os imigrantes na Portugal? Repara, não estou a fazer campanha ali na Portugal, mas não tenho acompanhado tudo diáspora cabo-verdiana, particularmente, não só o facto de me ser cabeça de lista para a Europa e o resto do mundo, mas não tenho responsabilidade enquanto secretário-geral adjunto do PAICV para Relações Externas e Diáspora, mas particularmente ali na Portugal, nos a fazer uma campanha pedagógica, uma campanha informativa para mostrar pessoas a importância de Bavota dia 18. Bavota para se escolher que Cabo Verde que se crê. Um Cabo Verde que não tem hoje ou um Cabo Verde para todos. No tem estado, te apresenta nosso programa eleitoral, particularmente virado para a diáspora, mas também não tem falado de Cabo Verde, porque é sabido a diáspora ter acompanhado de perto a governação do MPD. O MPD, que tem um primeiro-ministro que está falando está tudo bem, mas que de facto faz promessas para cabo-verdianos, onde está promete felicidades durante 5 anos, onde esta Flamengo tinha tudo contas feitas. Entretanto, o cabo-verdiano se demonstra uma certa desilusão para a forma como o primeiro-ministro tem governado o país, mas também para a forma como efetivamente nos diáspora tem sido tratado. De modo que a mensagem, de grosso modo, enquanto cabeça de lista, fala verdade com a população, mostrar-se o ponto de vista daquilo que é a realidade do país e mostrar-se, por um lado, nosso programa. Nosso programa, como não sabe, está baseado na filosofia de um Cabo Verde para todos, onde não quer um Cabo Verde inclusivo, um Cabo Verde justo, um Cabo Verde com oportunidades para todo alguém, onde também nós diáspora também tem um lugar central nas nossas prioridades. Diáspora também tem um papel fundamental nas nossas prioridades governativa por várias razões. Em primeiro lugar, Cabo Verde para nós é uma nação global e diasporizada. Não tem mais comunidade cabo-verdianos fora de Cabo Verde. E já é a altura de não deixar de falar apenas de coisas básicas da comunidade, da burocracia, de documentação, de papéis, de emissão de passaporte, para não passar a pensar a diáspora como um agente estratégico de desenvolvimento de Cabo Verde e também de afirmação de Cabo Verde no mundo. E para isso, a nós nos propõe, nessa campanha, para além de vários itens que não tem a oportunidade de falar, de programas, e jornalistas bem perguntando, daquilo que não pensa, mas já é o momento de criar uma estrutura governamental na Cabo Verde que pode dar respostas, tudo demandas, tudo desejos e problemas também de comunidades espalhadas para o mundo. A mim, enquanto deputado da diáspora, se me falar no início da nossa conversa, que vive mais anos na imigração, que trabalha ali desde construção civil, chega à universidade e candidato a um Câmara, sempre sempre trabalha, pensa na comunidade cabo-verdiana. De modo que está completamente à vontade na fala com a nossa comunidade ali, vive ali muitos anos, um conselho bem, e pessoas sabem modo que está a fazer política para modo. Minha política para mim, nunca escolhi como profissão, por alguém sabe, mas é professor universitário, investigador universitário, não escolhi como missão, e está também Cabo Verde com muito amor à terra, com muito amor à nossa comunidade, e que tem nada que te leva a fala em verdade a comunidade cabo-verdiana. Já agora, antes de me passar uma pergunta que tem ali em linha, por exemplo, sobre a política que foi uma escolha por missão. Neste momento, o que é que nota hoje de reações de pessoas, não sei por que razão,
esta fala político é sinónimo de corruptos, é sinónimo de mentirosos. Então, de que maneira é que uma pessoa que escolhe política por missão, de que maneira que uma pessoa te reage à hora que te ouve estes comentários? É uma boa questão. Eu acho que a pessoa se tem que perceber de uma coisa. Política é a arte mais nobre de uma sociedade. Eu sou professor de ciência política. Eu sou professor de ciência política e estudei ciência política. E quem que está a fazer política? Ele é um servidor número um de nossa sociedade. Mal de nós se não tiver políticos todos iguais. E então dá exemplo que tudo alguém está entendendo. Não tudo alguém tem 5 dedos, cada dedo é diferente. E nas sociedades, não tem sociedades, cada país tem-se diversidade, tem-se políticos. E dentro de Cabo Verde não tem pessoas muito sérias que dão-se vida na política. A maioria de pessoas que lutam para nossa independência hoje, desde Amílcar Cabral, muita honra, cita ali um familiar, Aristides Pereira, e Pedro Pires, mas também político mais novo, Carlos Veiga, José Maria Neves e outras pessoas, deram muito para Cabo Verde. Cabe a minha geração nesse momento, que estuda, que vive em outras paragens, desse contributo. A mim é um quadro universitário de universidade portuguesa. E decidi abarcar essa causa, não olhando num aspecto de corrupção financeira, mas num patamar, com um olhar de ajuda em partido e Cabo Verde com o pensamento. E a mim também bebe muito de aquilo de filosofia de Amílcar Cabral, que não deve pensar com a nossa própria cabeça e não deve agir em prol do bem comum. E é essa minha missão, portanto, estando em Cabo Verde ou fora de Cabo Verde. O julgamento que pessoas estão a fazer é exemplo de alguns políticos que realmente trabalham, que têm uma profissão e das vezes que usa bens públicos e para se ingra na política. Nunca se escolhe se ingra na política, não se escolhe sim se tem a profissão e faz política com honestidade e com muito amor. E tenho muito amor no que eu faço. Eu quero ser um porta-voz ativo de nossa comunidade imigrada. Acho que todo alguém tem ouvido-me no Parlamento e nunca te leva qualquer tema de imigração para o Parlamento só para ganhar mais votos. Então leva temas e debates para não poder refletir juntos para modo de Cabo Verde e nos diáspora ter um grande desafio de futuro para a afirmação no nosso país. De modo que a gente pensa, mas políticos é o ser humano e sem política nunca te consegue desenvolver Cabo Verde. Cabo Verde precisa de ter bons políticos que conhecem a filosofia do desenvolvimento e que sabem que rumo que se quer seguir. Que é que é fundamental. A mim que te veio na cabeça 100%, mas eu não me coloco de maneira nenhuma na esteira de que os políticos corruptos, é que aquela que está movendo na política. Eu sou um cabralista, sou de um homem de esquerda que te preocupa com o bem-estar coletivo de todos nós e que tem-se posto modestamente imigrante sempre no centro de ser prioridades enquanto imigrante, mas também enquanto deputado. Então, no bem até a França, no busca uma pergunta de Maria de Lourdes. Pode fazer uma pergunta, Maria de Lourdes. Gente, obrigada. Muito aproveita, pega naquela ótica de ensino de que não está. Muita pergunta aí, senhor deputado, que como que no momentos de campanha não está deixando a imigrantes, se não acaba de flama, não foi imigrante, não começa de obra, tem onde que chega hoje lá, e que depois de que nós ser eleito para círculo, para onde que nós concorre, nós governantes não está sentindo, nós imigrantes não está sentindo, mas não está ser um bocado esquecido, não está ser um pouco abandonado, não está sofrendo na pele,
horas, principalmente horas que não vai Cabo Verde, ou que não manda qualquer coisa para Cabo Verde, hora que chega na alfândega, a Assembleia está falando, mas não tem imigrante, não terá tal valor que ele que lá, tem remessas que esta manda, que lá, esta reconhece que lá, só para que as remessas, mas hora que não vai para não distrata, nos carga, nos e coisas que estão na alfândega, não está a ser discriminado, não está a ser maltratado, outras pessoas próprias perdem seu trabalho, para ter um mês de trabalho, para ter uma coisa que tem um show que despacha na alfândega, que a burocracia que tem na alfândega, por exemplo, que é uma coisa que está choca imigrante bastante e que só nós é válido no momento de campanha. Depois de campanha, nós é esquecido, nós é imigrante ali, nós é imigrante lá. Que é uma coisa que está chateando, que está chocando, que está deixando sem moral. Ok, então deixa, Sr. Francisco, reagir às perguntas. Que levava nós a fazer aquela coisa, é que nós que defender imigrante como deve ser. Lourdes, muito obrigado pelas questões, tão pertinente. É verdade que nós eleito como deputado da nação, eleito para o Círculo Eleitoral da Europa, não queria já agora, antes de responder essa pergunta, para deixar bem claro a minha ação enquanto deputado. A mim, um deputado não profissionalizado na Cabo Verde, tem 5 elementos de lista, nesse caso nós é 5 elementos de lista, a mim Isabel Voltini na França, antigos deputados, tem Marlene e Francisco Oliveira, que vive justamente na Roterdão, tem a Marlene na minha lista, né? Tem a Marlene Rocha, que vive na Itália, e não tinha a senhora Madalena Veiga, que vivia na Suíça. Opta por fazer uma deputação na base de rotatividade, para pôr tudo que esses elementos que acaba de falar tem uma oportunidade de levar problemas locais de seus países para o Parlamento. A mim, enquanto deputado, tenho feito mais de 50 tal intervenções sobre nossa diáspora, e tem escrito bastante. Nós temos um papel ali que fiscaliza o trabalho do governo. E, enquanto deputado, tenho visitado todos os países da Europa. É verdade que nem sempre não consigo encontrar com toda a comunidade. Por exemplo, no caso de Paris, eu esteve na Paris mais de 4 vezes, visitas institucionais e visitas com a comunidade. Não te lança convite, é tão grande que até dá para apanhar tudo alguém, mas uma coisa é certo, mim pessoalmente nunca senti, mas esquece comunidade pode ter essa percepção, de facto, porque às vezes, muitas das vezes as pessoas confundem trabalho de um deputado com o trabalho de um governante. E Lourdes coloca questões ali que têm a ver, por um lado, com questões de deputação e papel de um deputado na Assembleia da República, com propriamente toda a filosofia da governação de Cabo Verde que tem a ver com o governo. Nós não fiscaliza, por exemplo, a questão da alfândega, várias vezes apresenta propostas, reivindicações de imigrantes sobre a questão de alfândegas, e ainda pensa, durante esses 4 anos que passa, e hoje se me é candidato porque sinto de facto não tem levado as preocupações à comunidade, e também certamente merece confiança de minha partido e confiança de pessoas. Porque ainda pensa, durante esses 4 anos ali que já passa, de grosso modo, nós na oposição não dá atenção a imigrantes. Agora, aquela questão da alfândega, ele é uma questão muito séria, e já falei em outros programas. Cabo Verde deve definitivamente ter uma política séria de aceleração de trazer esses produtos, parte com burocracia. Por isso que o PICV entra num ponto muito interessante ali do nosso programa. Propõe nesse ponto, um dos pontos do programa, que faz com que haja menos burocracia e mais rapidez naquela questão da alfândega. Primeiro, o que é que não te propõe? Não te propõe, nesse momento ali, não te propõe rever o código aduaneiro. Ele é pilar, porque não pode ter um discurso, mas não também mexe com a alfândega, mas se nunca faz a alteração do código aduaneiro, nada é feito. Segundo,
aspecto é aquele que nos chama de governação digital. Hoje, a governação eletrónica te permite que um imigrante, por exemplo, que está bem em Cabo Verde e que manda seus bens, ou bidão, ou um contentor, carros e outras coisas, ele também nessa embaixada, na ótica de que governação digital, ele também nessa embaixada, com aquela lista que tem que ter entregue na embaixada com os bens, automaticamente está dado o preço que estava paga na Cabo Verde. E pode pagar tanto na embaixada de Cabo Verde, no serviço administrativo do cofre de Estado, e automaticamente ele tem uma previsibilidade de tempo. Então pensamos no deve de um outro patamar para o modo. É claro que a alfândega, Lourdes, a alfândega, e para ser sincero, qualquer governante tem receio de mexer na alfândega, para o modo onde que tem maior receita. E nós cabo-verdianos, e linhas permitiam, nós estamos mais fora, quem que sustenta a economia cabo-verdiana no seu todo é a alfândega, mas cabo-verdianos, para além de que remessas que estão mandados financeiros, que hoje responde mais de 12% de PIB, cabo-verdianos também mandam imensa coisa para Cabo Verde. Então lá, às vezes, os políticos têm receio de mexer na questão de alfândega. Então pensamos no deve modernizar a alfândega, tanto que, para não ter exemplos de outros países. A mim estudioso de questões de imigrações. Então dou os exemplos de Marrocos. Tem um estado de job caso de Marrocos e mesmo Guiné-Bissau, um país mais sofisticado, é mais avançado que nós na questão de alfândegas. Por exemplo, Marrocos, pessoas trazem essa carga tranquilamente e sem nenhuma burocracia naquele base lá que acaba de falar. Guiné-Bissau, que é um país que é nosso irmão, mas que tem menos recursos que nós, é muito mais fácil cargas de despacho do que propriamente nós. No entanto, lá, então pensa-me urgente nos próximos tempos bem fazer essa coisa. É claro que nesse preciso momento tem um governo que está a falar, mas nesse preciso é mais fácil, mas não pode ter rapidamente pequenas e médias encomendas. Pequenas e médias encomendas te pagam um valor de 5.500 escudos. Mas o imigrante que tem que tomar apenas 500 digamos assim, pequenas e médias encomendas. Pequenas encomendas, imigrantes que mandam seus bens e serviços que estão ali para Cabo Verde. Então é sempre exemplo de juventudes que estão na diáspora, que crê e investe na Cabo Verde, que manda seus carros, por exemplo, bem para a férias. E lá tem uns exemplos, nesse momento ali, então, que sempre te exemplifica com outros países que não podem ter bons exemplos. Filipinas, por exemplo, um estado em que tem 2 imigrantes, de momentos de férias, que desses países, meses, né? Esta tem, tudo imigrante tem praticamente isenção na manda se escusa. Porque esta favorece que imigrantes vai férias, por um lado, bem visto na Cabo Verde, mas esta tem muito mais rendimento a nível econômico. Por quê? Porque todo imigrante tem facilidade, é quase, o mar seu é quase aberto, essa leva com que imigrantes estão mais próximos a essa terra. A nós nunca pode eternamente fazer um discurso, se Lourdes falar. No momento de campanha, não está falar imigrantes é importante, é a 11ª ilha, e depois, na prática, não te fica muito aquém, nunca tem nenhuma propostas concretas. Por exemplo, nunca crê entra em detalhe, mas não é normal. O governo do MPD ganhou as eleições em 2016, encontra, ou bem ou mal, um ministério, o Ministério das Comunidades, com programas, com estruturas, tudo montado, com estudos, com tudo o projeto. De modo que é possível um governo entra na vez de dar continuidade. Esse pode que está de acordo, sim, com aquilo que estava feito, mas pelo menos apresentava alternativa. Sr. Francisco, antes de bem para um outro ponto, concluir primeiro este ponto sobre a alfândega, não tinha ali ontem o outro deputado, o Sr. Emanuel Barbosa, e sobre aquele assunto da alfândega, falou o seguinte: adversário está ali, num populismo sim, isso sim que é preciso falar. A hora que também fala, também cria um departamento na embaixada
porque imigrante está querer manda-se qualquer coisa de ser, ele também contacta e te paga a cabeça de 50 se paga. Que ali é impraticável. Que ali é um aceno para tentar enganar nós imigrantes. Porque, no fundo, o que é que está a falar? E a hora que me pagou, naqueles termos ali, acho que nós imigrantes sim te entendem, é que transformas as embaixadas em alfândega. Isso é que é possível. E não, em termos de ordenamento jurídico cabo-verdiano, é que tem enquadramento. Por isso, não tem que tomar ali muita atenção nas promessas do PICV, porque o PICV tem pesca imigrante e hoje te ganha voto, mas logo que ganha voto, é para se esquecer de imigrante. E que ali foi a reação, portanto, de Sr. Emanuel Barbosa. Qual é que é a sua reação, Francisco Pereira? Fica extremamente... Está faltando termo, mas o deputado Emanuel Barbosa se pensa que ele é um populismo. Não, o deputado Emanuel Barbosa, enquanto deputado, deve conhecer tudo leis da República. Aquilo que não propõe é a partir de embaixada conhecer a previsibilidade de custos. Repare uma coisa, a nós aqui não avança aquela proposta ali, não se pensa num conjunto de mecanismos, nomeadamente na base de governação digital, que pessoas também seus bens, esta tem uma estimativa. Por exemplo, na Cabo Verde, muitas das vezes a alfândega tem essa burocracia. Porquê? Porque alguém te manda, por exemplo, um fogão, não é? Que te custa 200 euros na França, depois, nós te compra fogão na mesma loja, nós te manda para Cabo Verde, alguém de São Vicente te terá um preço, de praia te terá outro preço, lá na praia mesmo, cada um te terá de seu valor. Quer dizer que está taxa para cada produto que te mandar, mas já não informatiza aquele produto. Não te moderniza, aquilo que se fala moderniza e estrutura da alfândega. Automaticamente, nunca se flama não sabem cria um departamento, embaixada, pode ter de facto ali uma estrutura que te dá respostas através da governação digital. Entra na digitalização, fala, olha, sim, essa coisa ali, nós temos uma previsibilidade, mas você paga um valor de 500 euros. Mas já tem aquela previsibilidade, imigrante se sabe quanto que se paga, muitas das vezes. A informação que não está dada na Cabo Verde, na alfândega, é complicado. Um funcionário às vezes te dá um valor e te chega no outro também dá outro valor. Há dias me dá um exemplo que encontra muito bem. Alguém que está saindo de Santa Catarina, de Ribeira dos Engenhos, um idoso, por exemplo, que se fiz te mandas um caixa de alguns produtos. Às vezes te passa, te paga caro, bem, para a praia, te chega lá e te fala, senhora, eu bem amanhã. Depois que o senhor te apanha caro, está bem, gente, para tu volta amanhã. Depois de manhã, ainda, senhora, eu bem 3 horas. Não, eu espero daqui 2 horas, apanha bem. Há uma burocracia. A mim te pensa, mas deputado, e Manuel Barbosa te conhece muito bem. E que essa proposta que foi apresentada foi proposta estudada. E nós não somos como o primeiro-ministro de Cabo Verde que fazia promessas e Manuel Barbosa falou MPD, PSV está a fazer promessa que vai governar, está a esquecer de imigrantes. Isto é falso porque Manuel Barbosa está a falar para ele mesmo. Porque quem que faz promessas que cumpre com o Cabo Verdeano é o MPD. Tanto que o próprio primeiro-ministro reconhece publicamente. Uma coisa é a promessa que está a fazer, outra coisa é a governação do país. E depois ele propriamente reconhece, mas afinal, que coisas que está passando para morar com a casa. Não, a nossa que ali não está ganhando eleições domingo. Ele está a ser feito porque o PSV tem uma visão clara. É preciso fazer uma ampla reforma administrativa de Estado na Cabo Verde. Segundo, não também governa na base de uma governação digital. Se não está tão avançado a nível de tecnologias de informação e de inovação, por que nunca te introduz isso? Por que nunca Cabo Verde, diáspora, está a fazer parte de Cabo Verde? E nós que está ali, Lourdes Francusa que tocam, às vezes, de facto, aquela visão de Manuela significa que, de facto, a nós é imigrante ali, que
e lá nós é imigrante e vice-versa. Por quê? Porque no fundo nos está tratar como se fosse, não sabe que se nunca se não tem que estar de uma vez por toda. Pensa naquelas questões lá que te preocupa cabo-verdiano. A mim, maior, desde que estou como deputado, maior reivindicações que houve de cabo-verdianos na imigração é a questão da alfândega. Porque que nunca está melhorando. Então não está continua assim por questões de interesse. A nós não tem que esse programa lá é um programa fazível e não está cumprido. De parte do Sr. Emanuel Barbosa, também não houve que se ganha eleições, mas pequenas encomendas está a ser totalmente gratuito. Repara uma coisa, é engraçado para mim, já se tinha falado isso na campanha de 2016. É preciso relembrar isso. E promessas de MPD já é capa óbvio, porque MPD, a maioria desse programa, desse promessa que foi feito, que foi cumprido. Muita pensa, mas logo é demagogia política. A questão ali não está em elimina tudo para ser gratuito, de meu ponto de vista, está no atendimento. Um imigrante que tem um problema, de meu ponto de vista, de paga um bidão ou coisa, 40 ou 50 ou 100 euros, a questão não está naquilo que o imigrante paga, a questão está na burocracia, como bem disse a Lourdes. A questão está no funcionalismo público cabo-verdiano. Eu acho que alguém que subir, que está na Holanda, que está na França, sabe, mas se manda, acho que se me perguntam cabo-verdiano, eu prefiro mandar aquela questão da gratuito para bater 2, 3 meses na alfândega para passar tempo para trás, ou eu prefiro ser bem atendido. Acho que cabo-verdiano está falando, minta prefiro pagar 100 euros, mas que tinha produto da chega direto, que não recebe direto sem burocracia. E Milá não tem uma visão diferente, completamente diferente. A mim está ali, nunca está ali para bem ganhar voto, não está ali para papel com o sentimento, com cabeça e tronco membro para imigrantes. E aquele programa não tem responsabilidade nele, enquanto deputado. Aquele programa que apresenta ele são estudos comparativos. E um deputado também deve estudar e deve entender aquilo que não te propõe. E mim não está fazendo trabalho de casa e está ciente um programa que nosso programa aqui no Pali, ele é um programa que ele desde que não tem uma visão de desenvolvimento de Cabo Verde, de governação de Cabo Verde, de ser cumprido. Ontem fiz um ponto também junto com o deputado Emanuel Barbosa, que talvez resolve somente aqueles problemas técnicos dentro da alfândega, mas que também ajuda ainda no total, porque o que precisa é ser feito uma mudança naquela cultura dentro naqueles funcionários da alfândega, e PICV se te propõe, portanto, uma alteração do código aduaneiro e que ela também a ser levada em conta a cultura de funcionários e atendimento e essas coisas todas? Uhum. Veja, nossa, uma das coisas que não crê é ter um Cabo Verde para todos e a hora que Canton fala, é preciso fazer código, alteração, rever o código aduaneiro, e é claro que isso é estrutura, ele está fazendo parte da estrutura em si da alfândega. É claro que a quinta fala de atendimento público tem um conjunto de coisas que traz ali. Ela tem a ver com a forma como os imigrantes é atendido, né? E certamente as coisas estão interligadas, Osvaldo. O imigrante, às vezes que não se fala de alfândega ali que é específico, mas depende de outros atendimentos, não é? Depende de outros atendimentos, não é só na alfândega, é um conjunto de coisas, até para comprar viagem para o Cabo Verde. Tempo compra viagem para Cabo Verde, tem burocracia. Chegando a Cabo Verde, tem burocracia. Nós não temos uma visão global de governação. E por isso que me defende veementemente uma estrutura virada para a imigração. Um imigrante, um jovem que nasce na Holanda, que vai investir na Cabo Verde, ele manda se carro, se moto, se bens, se casa. Ele nem que está bem integrado na sociedade cabo-verdiana, até entende crioulo, mas se vai falar com ele em português, ele tem dificuldade.
O que não te propõe? A nós te propõe uma estrutura governamental para dar resposta a imigrantes, um balcão único, que o imigrante, a hora que está sair de esse país de acolhimento, aquele que o deputado Manuel Barbosa que entende, ele está completamente informado de que modo que esse produto também que chega na Cabo Verde e quanto tempo que está atrás e previsibilidade de seu custo, que é uma coisa que é normal e lá te obriga que funcionários lá estejam em conformidade com a regra e a lei vai ser de facto cumprida para tudo alguém. E, de facto, atendimento público para nós está a fazer parte do nosso programa, que é a aproximação do Estado a cidadãos da imigração e aproximação dos imigrantes a Cabo Verde. Só um ponto que fica talvez um bocadinho, que fica muito claro por causa de ligação de internet, na embaixada para ser criado um balcão único, foi isso que foi dito? Não, se fala criando um balcão único com a governação digital, um balcão único na Cabo Verde, que atende imigrantes lá, mas também na base de imigração, na base da governação digital. No Porto tem instrumentos que na embaixada é Cabo Verde. E Manuel Barbosa tem que pensar disto de uma vez. E deputado Emanuel tem que... Se nós não está a bater um passaporte, não está a bater uma declaração, não está a tratar tudo documento, por que nós não está apresenta nas listas de produtos que não está manda para Cabo Verde? Por que cada tem uma previsibilidade através de governação digital dentro de Alfânica mesmo, ou diretamente com o balcão único, para fazer, olha, aquele carro ali que nós está manda é de 2020, Mercedes ou BMW ou Fiat Punto, ele está vale X, tem 200 conto para pagar na Cabo Verde. Imigrantes estão informados. É isso que nos está propõe. Okay, é isso que é medidas concretas. Portanto, governação digital é exatamente aquilo que não se faz hoje. A minha está na Portugal, Lourdes está na França, Osvaldo está na Roterdão, na Holanda, não se consegue ter uma conversa. É aquele que não tem que estar educa pedagogicamente o funcionalismo público cabo-verdiano para um outro patamar de entendimento. E o deputado Emanuel Barbosa vive na Europa e deve saber também boas práticas dos países mais avançados. E nós, é isso, um governante tem que ter visão, porque se não vai ficar só naquela ótica lá, nunca te consegue avançar. Tem algo que nós tem, digamos que este tópico, o top número 3 de medidas que nós queremos implementa para a diáspora. Se alguém pergunta PAICV o que é que nós estamos a fazer se nós ganha a eleição, que as primeiras 3 coisas para a diáspora, qual é que seria? Olha, a primeira coisa que nós vamos implementar na Cabo Verde, ganhando as eleições, é ter uma estrutura governamental que te dá resposta à nossa comunidade. Isso quer dizer que não quer pôr o imigrante como um parceiro estratégico de afirmação e desenvolvimento de Cabo Verde, e lá não também propõe a criação, desde logo, do Conselho das Comunidades, que é constituído por várias pessoas de vários quadros, ou pessoas de vários países, para poder dar suas opiniões e, ouvindo essas pessoas, para não pôr resenha políticas também que também de acordo com as suas necessidades. O segundo ponto que não te defende ali é o Observatório das Migrações. Cabo Verde, como um país diaspórico, que tem uma imensa diáspora e que tem hoje descendentes imigrantes, deve ter um observatório que te estuda, que te planeia, que te deixando de facto com ideia clara de coisa que não tem fora de Cabo Verde. Cabo Verde realmente, se não bem olha, Cabo Verde é pequenote no território, mas em termos de nação nós é grande. Cesar Évora canta assim, nosso PTPI, mas de facto foi aquele PTPI que ele canta que leva culturalmente que nós é conchego. Ele mesmo canta PTPI, mas nos torna grande a nível cultural. Mas isso é apenas um exemplo. Se me pergunta
qualquer pessoa que está lá fora para falar assim, não está falando exatamente quantos cabo-verdianos que não tem na França. Epa, mais ou menos. Quantos quadros médicos não tem na França? Mais ou menos. Quantos professores universitários não tem nos Estados Unidos? Mais ou menos. Não tem pessoas capazes, não tem especialistas que não cria aquele gabinete de estudo para dar um real ideia de nossa diáspora. E lá, através de estudo que está a ser produzido cientificamente, não está a tomar medidas tangentes a necessidades de nós imigrantes. E a hora que a gente fala de juventude cabo-verdiana que nasce na Europa. E a gente se para não pensa, nosso turno não tem filhos, julgo eu, que nasce na Europa. A mim dar exemplo de meus filhos. Meus filhos, por mais que tenta socializar-se com a cultura de Cabo Verde, por mais que esta flamenga com os Cabo Verde, eles que têm a mesma mentalidade que mim. Por modo, mim nasci na Cabo Verde, não tenho preocupações com o desenvolvimento de Cabo Verde. Eles têm uma preocupação de ir férias, de estar na Cabo Verde, mas eles têm um país ali, que esse país é que não te chama na sociologia de dupla pertença. Então, aquilo que é a própria identidade, é uma identidade que a Mir Samir fala, que é um sociólogo, eu não esqueci o nome, fala aquela identidade dupla, porque está vive intensamente nossa cultura, mas está vive intensamente cultura de países de acolhimento. Mas a minha pergunta, será que daqui a 20 anos cabo-verdianos se migram com a mesma frequência que se migra hoje? E que os filhos de imigrantes que se ali têm a mesma ligação com Cabo Verde? É ali que tem interroga políticos cabo-verdianos. E não deve ser interrogado para não saber que sustentabilidade não tem. Desde logo, por isso que nos não propõe, aquele outro ponto, não propõe, mas é preciso abrir a oportunidade a Cabo Verde, a cabo-verdianos que está fora, conhecendo-se essa especificidade, para depois não tomar medida, mas para não garantir aquilo que nós, na sociologia, minta chamamos de sustentabilidade migratória. Desculpa se não saber um pouco mais aprofundado, mas pessoas que estão lá na casa estão entendendo. E que descendentes de imigrantes devem ser estudados, devem ser conhecidos. Deus permite, acho que meu amigo Antônio da Graça, que está na Holanda, pode ouvir. Ele é um estudioso da problemática de descendentes cabo-verdianos na Europa, particularmente, foi esse trabalho de investigação. Certamente lá está dando razão de que não tem um desafio enorme e muitas das vezes nós políticos ou sociedade civil que tem noção ainda de real dimensão dessa problemática que não tem dentro do fenômeno emigratório cabo-verdiano. De modo que tudo isso implica que não tem um observatório governamental que te dá resposta, que te orienta políticos. A mim que pode, há bocado, não havia Manuel Barbosa, te fala, mas que é possível. Porque o deputado Manuel Barbosa, talvez, não sabe, é um homem interessante, tem conhecimento, mas lá está faltando conhecimento de que realidade lá, porque se tivesse uma estrutura governamental que tem um estudo, então hoje é possível fazer. Mas ontem fala também que a MPD também cria um observatório migratório de imigração. Repara uma coisa. Então, naquele ponto lá, felizmente, eles têm a mesma ideia, que é bom para a imigração. Mas é engraçado, para modo existia um observatório já preliminar de migratório, existia um conjunto de mecanismos, de programas. A MPD, no primeiro mandato, desmantelou tudo que esse programa. E por que foi criado, de facto, logo que eles ganham eleições? Repara, são 5 anos da governação. Veja, nós tivemos 5 anos da governação em que não houve nada de estruturante a nível de programas para Cabo Verde, tirando Gala de Sucesso, que para mim é importante, sim, mas é aquele que muda a vida de cabo-verdianos. Gala de Sucesso, encontro de vários membros da nossa comunidade,
que tem se ingrado ou integrado bem na sociedade de acolhimento, mas a mim pensa que as medidas ali são medidas soltas. Aquilo que eu estou a propor, que o PSV propõe, é que realmente nos construir, para não poder ter um verdadeiro país diaspórico, aquilo que nos dá uma nação global, em que tudo medidas que está a ser tomado lá, tem impacto na diáspora e vice-versa, e que tem guia ou que te orienta todas as decisões que políticos ou governantes podem tomar na Cabo Verde. Sim, por acaso fala também com o António da Graça, também me refiro há bocadinho o seu nome, está ocupado com investigações, realmente para hoje até que ponto imigrantes de segunda e terceira geração ainda contribui com o Cabo Verde, porque é um enorme potencial e que possivelmente que está fora daquele radar de governantes na Cabo Verde para aproveitar aquele potencial de segunda e terceira geração. É um ponto interessante. E, portanto, que lá é um daqueles pontos que PAICV quer aposta nele. Naturalmente, porque Osvaldo, permite-me falar um pouco. É com muito orgulho que reflito isso a todo alguém que soube na imigração. Programa de PAICV para a diáspora foi pensado num prazo de 5 anos cumprir na íntegra, porque não tem um tempo de viragem. Eu normalmente costumo dizer no sítio que nunca te consigo dar resposta, político que tem sempre nuvens na sua frente. Políticos têm que ser visionários. A questão de segunda e terceira geração, ele é tão importante para Cabo Verde como outras coisas que não está falando na Cabo Verde. Ele é tão importante em que compara eixos de trabalho e de desenvolvimento, mas se te preocupar muito com aeroportos, até na Santo Antão, com coisas modernas, mas não te esqueça parte de pessoas que se vive fora de Cabo Verde, que são cabo-verdianos. O objetivo fundamental de um governo ou de um político, de um primeiro-ministro, é governar para todo esse povo, é ter visão a curto, médio e longo prazo. E se no que põe no eixo do nosso programa, e essa problemática de juventude ou de segunda, terceira geração, não te acaba por, mais tarde, perder uma fatia enorme de potencialidade que muitas das vezes não te desconhece porquê. Também, outra vez, a questão do Observatório das Migrações, investigação, nunca te dá importância. Imagina quantos cabo-verdianos temos e quantos cabo-verdianos temos de miúdos que nascem, miúdos entre aspas, jovens que nascem na Portugal ou na França, na Holanda, no mundo fora, que têm nem sequer nacionalidade cabo-verdiana ainda. Sim. Bom, então no Beia até França, aquele é um ponto importante do Beia até França, mais uma vez, para Maria de Lourdes, que tem mais uma pergunta. Sim. Tendo em conta que onde que é a prioridade que vou fazer essa pergunta que vou pôr a senhor deputado, se PAICV bem ganha, cozer que este pensa de que os quadros que tem na diáspora, que se houvesse, por exemplo, caso de embaixada, esta manda pessoas bem de praia para bem trabalhar na embaixada, sabendo que ali na Europa ou na diáspora tem quadros competentes que podem ocupar aquele cargo, tem jovens competentes que podem ocupar aquele cargo com nacionalidade cabo-verdiana. Lourdes, não pode deixar a pergunta assim para o Sr. Francisco pode reagir? Sim. Não, sim. reagir com muito gosto. Maria de Lourdes disse realmente o terceiro ponto, que chegava lá ainda, e na conversa com o Sr. Osvaldo, né? O terceiro ponto do nosso programa, que é a mobilização de quadros altamente qualificados, mas quadros cabo-verdianos. Esse programa também existia anteriormente no tempo da governação do PAICV,
em que até nos faz vários encontros, esse dá nome de Dias de Cabo Verde, onde que não tinha que a diáspora, contributo, tudo isso está a fazer parte disto. Não que concorda em absoluto, mas em absoluto com a Maria de Lourdes, porque essa questão de aproveitar quadros é interessante. A mim consideram quadros fora de Cabo Verde. Considera como um estudo não se pode considerar. Ainda fazer parte de uma meu docente investigador de uma universidade pública ali. O que é que significa aqui? Ok, é meu deputado da nação, mas se nunca tivesse interesse para Cabo Verde, talvez ninguém que sabia mamear mantinha mamear professor. Ou uma Lourdes na França é professor universitário, ou então é um diretor-geral. Às vezes notou aquela notícia que cabo-verdianos têm está no bom lugar, não publica na Facebook e tal, mas convém, não tem um quadro. A mim, a nossa proposta que não te propõe ali é criar uma base de dados de quadros cabo-verdianos, né, que isso está espalhado para o mundo, e aproveita. E coloca quadros cabo-verdianos no sítio próprio, no sítio certo, que até faz sentido. Junto de organizações da União Europeia, por exemplo, ou nas embaixadas, como bem colocou essa questão a Lourdes, e Lourdes coloca aquela questão ali, não te traz técnicos de Cabo Verde para trabalhar, por exemplo, na NICE, sabendo que na NICE não tem pessoas altamente qualificadas que podem trabalhar no consulado, por exemplo, que até faz sentido. Não se manda, uma coisa é envia diplomatas, outra coisa é envia técnicos administrativos e superiores. E lá, muita pensa que te abre um concurso, que pessoa, até porque, pela lógica das coisas, uma pessoa que está cá, por exemplo, está na Paris, está vivendo na Paris, o caminho se desloca para o bairro integra naquela sociedade. Já tem conhecimento daquela localidade, você dá outro atendimento à comunidade. Uma pessoa que também lá de Cabo Verde, sem desprezo de ser formação ou sem conhecimento, que conhece França, por exemplo, mora que te dá atendimento a essa comunidade, às vezes nem que te domina totalmente a língua daquele país onde está bem, que conhece realidade territorial daquela pessoa, que conhece realidade socioeconómica, te leva tempo. É uma questão de pensa. E você gosta de permitir isso, você gosta muito dessa conversa, porque não te toca no ponto que me está preocupando enquanto político. Foi isso que defende no Parlamento. É claro que nem tudo cabo-verdianos também que te siga vida política para saber, mas são coisas que várias vezes me tenho falado nele, né, no Parlamento, porque às vezes é claro que não também encontro com a comunidade, nem sempre não estou sobre questões de pessoa, mas também não tem palco para não levar preocupações da comunidade que políticos está pensam. E Mila, aquilo que o PSV te propõe na terceiro item desse programa é realmente a mobilização de quadros cabo-verdianos, realmente aproveita quadros para colocar nos organismos internacionais ou instituições internacionais. E descendentes de imigrantes, por exemplo, é um fator, ali que está falando. Muitos descendentes estão altamente qualificados, às vezes, cheio com formação, desempregado também, que pode dar um contributo muito melhor e maior para Cabo Verde. Basta não ter mecanismo na cada país de acolhimento para indicar que as pessoas para poder trabalhar em prol de Cabo Verde e que a pessoa, ao trabalhando, por exemplo, na embaixada cabo-verdiana nos Estados Unidos ou em França, ou então organizações internacionais, nomeadamente como a União Europeia, organizações mundial como a ONU, várias organizações que estão a fazer parte, para não ter pessoas capazes. E Mila não tem um certo propriedade para poder afirmar, mas é falta de vontade política. É falta de vontade política, porque caso houver vontade política, é uma coisa que não está a fazer naturalmente. E de que forma que não te pode evita que pessoas, por causa de partido que se afilia, mas que até consiga certos cargos lá fora? Infelizmente que lá é um problema estrutural de Cabo Verde. Quem que governa para um Cabo Verde para todos, um Cabo Verde com oportunidades para todo alguém, ele é que é um problema. Repara uma coisa,
tudo que usa no país, não pode lançar concurso. MPD, mal entra poder, não tinha uma lei que regulava concursos públicos, né? Por exemplo, esse acaba com depois tudo alguém dissesse nas organizações internacionais, nas organizações, nas instituições públicas. Ainda pensa, sim, ainda pensa, uma coisa é ser funcionário. Funcionário que está de medo para a cor partidária, está de medo para a competência que tem, para o currículo. Outra coisa é ser representante político, sim, lá está de medo, efetivamente, cor partidária daquela pessoa, não é? Se ideologia. São duas coisas distintas. Ainda pensa, mas lá, nunca deve se mistura coisas. Nós olhar despartidariza totalmente essa questão da administração pública. Mas ontem, por exemplo, houve de deputado Emanuel Barbosa que o primeiro-ministro, quando toma mandato, mas ele é que penaliza ninguém que era de um outro partido e que até teve problemas internos por causa disso, porque que sigue naquela linha de partidos. Não quero saber até que ponto isto de partidarização, o MPD foi campeão, isto em todas as áreas, nomeadamente nas embaixadas. Repara uma coisa, vou dar um exemplo, na embaixada não tinha, no tempo da governação do PSV, não tinha uma embaixadora política, digamos assim, na Portugal, tanto que dava polêmica na altura que havia hipótese de Mário Matos ser nomeado embaixador na França. Então, lembra o discurso do Presidente da República, na altura, Jorge Carlos Fonseca, falou, mas Mário Matos era uma pessoa excessivamente politizada. Entretanto, a ideia era que todos embaixadores que se nomearam maioritariamente podia ser embaixador de carreira, né? MPD defende aquilo que usa no Parlamento durante toda a sua oposição. Não tinha está criticado. E mal entra, tem mais, nesse momento não tem 7 embaixadores políticos, né? O que significa que uma coisa realmente é aquilo que vem o primeiro-ministro falar, uma coisa é discurso de campanha, outra coisa é aquilo que vai chegar na governo. O segundo aspecto que se está de acordo é que a lei do concurso público nunca foi aprovada no Parlamento. Porquê? Porque o MPD pensa mas que pode aprovar aquela lei para modo isto foi dito pela boca de um deputado, mas PSV tem mais quadros do que MPD. Então, obviamente, que se dá oportunidade a vários diretores, nomeação, tudo dia no Taoja. No tem estar o Taoja, por exemplo, deputados, colegas deputados, que nem que termina mandato, está a ser nomeado para altos cargos da República. Não tem presidentes de câmaras que perde eleições, caso de Câmara da Praia, perde eleições, foi chumbado para o público, menos que um mês já é administrador de banco sim, presidente de banco de Cabo Verde. Portanto, ele é complicado essa abordagem. Então pensa, mas nesse momento é preciso de facto que não tem isso em mente e aquilo que não está cumpre, porque aquilo que tem notado na Cabo Verde, nunca está a falar, mas infelizmente coisa está politizado e não deve despolitizar isso e não assume nenhum problema estrutural na Cabo Verde. E me está confiante que esse programa de um Cabo Verde para todos te espelha espírito que não tem para no bem governo a Cabo Verde, com ideias de um Cabo Verde inclusivo e um Cabo Verde justo, não é? Por isso que, nesse momento, aquilo que nota permite uma expressão das todos dirigentes que extremamente nervoso, porque há uma linha de pensamento, há um programa bem concebido e que espera realmente uma triunfa na Cabo Verde. Mintacha que se Nhó, junto com o deputado também Emanuel Barbosa, se estivesse aqui no mesmo programa, te reagiba, porque até agora tudo que nós está a falar, cada um está a falar de si. Então,
para a Seria pessoa bom. que... Seria bom que não fizesse um debate se lanças Sim, se houvesse um debate ali, sim, seria um choque grande entre nós dois, porque nós já tinha verdade. opiniões totalmente contrárias, porque Divergida. um está a falar, bom, a mim tem E sempre não teve. Sempre não Sim. teve no Parlamento, desde que me foi eleito deputado, sempre Pipi. teve aquela opinião diferente, não tem combatido bastante no Parlamento, que é só esse grupo parlamentar. Isso tem a ver com a visão de cada um, de forma que ele está governado. O PSV não é um partido igual a MPD. Cada um, depois Não, a minha questão ali está... cada um tem se visão, por exemplo, Claro. até a nível de desenvolvimento económico. O senhor deputado Emanuel Barbosa falou assim, não, o PICV é um partido de esquerda que bloqueia investimentos privados. Este fica até nervoso caso haja investimentos em Cabo Verde e que lá que gera economia para fazer dinheiro para o Estado poder ter condições de realizar programas. E hoje nunca tem ali sim por acaso nenhum gravação de que lá então uma gravação de que lá que me pode deixar ouvir sim. Também se não enjove na recuperação econômica que foi feita, não há país que cresce abaixo de 1%. Não consigo para o país que cresce a 5,6%. E não há taxa de desemprego a nível que é vergonhoso, por exemplo, na camada jovem. Não consigo reduzir para níveis que só é possível encontrar se não retroage para 10 anos atrás. Como eu estou a opiniões totalmente diferentes. Quer dizer que o PICV no governo, Cabo Verde que te desenvolve. Veja, isso não dignifica políticos, dignifica nós enquanto políticos. Cada partido é diferente, nosso objetivo é trabalhar para o desenvolvimento de Cabo Verde. Não te diverge em ideias. E a divergência de ideias ele é fundamental dentro da democracia. A virtude da democracia está nessa discussão, realmente. Agora, uma PICV que trabalha para o desenvolvimento de Cabo Verde, ele é absurdo. A PICV dá um grande contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde até hoje. Aquilo que se tem feito é dar continuidade a algumas coisas boas, realmente tudo coisa que não faz, dar continuidade àquilo que não se faz. A visão da economia, nós temos uma visão diferente. Para nós, só faz sentido não cresce com o desenvolvimento, com o crescimento inclusivo. Porque não vale a pena a Flama não cresce por ano a 10%, não tem pessoa sem água, sem luz, não tem menino stand a pé para a escola sem carteira, não tem vários problemas estruturais do país. A mim, um pouco peca porque se sai de um mundo diferente, mas com um olhar diferente, enquanto político cabo-verdiano que está vivendo na diáspora. Então pensa, mas nós que está ali no deve dar exemplo. Cabo Verde ainda é um país que está em crescimento, um país ainda, não digo pobre, mas não é um país rico. E nesse momento, nossa diferença está na visão. Nós não devemos dar passo a passo e dar passos firmes, que cada etapa do desenvolvimento tem um respaldo na vida das pessoas. Porque a mim pode ir mais longe, para a MPD, a privatização está acima de tudo. Tanto que eles privatizam um avião para 48 mil contos de Cabo Verde e deixa Cabo Verdeano sem avião para viajar, né? Ali a diferença. Tanto que para esse, barragens que te serve, autoestrada que te serve, aeroportos está de massa. Mas é engraçado, porque isso é no discurso. Mas como isso está tudo feito, gosto de falar na hub, na ilha, várias ilhas. Se nunca tivesse aeroportos internacionais. E mora que não está falava na massificação de turismo internacional e turismo interno. Nós, quando fala com Osvaldo, me crê, tem essa conversa, um raciocínio lógico de um imigrante
e que conhece a realidade de imigração e que conhece a realidade de Cabo Verde. Nunca está ali para pessoas bem avaliar, assim saber mostra populismo. Está ali para mostrar um pensamento de um deputado. Um crescer esse deputado que te raciocina, te fala e te fala a verdade. E lá existe uma diferença ideológica de fundo, que o MPD é um partido de direita, é um partido que põe mercado, empresas privadas, classe empresarial acima do interesse do Estado e, evidentemente, que nós, no Tátima Estado, deve intervir para garantir a estabilidade económica, social de um país. Nunca queria entrar na questão mais técnica e linear, para pessoas entenderem a diferença. É que a MPD quer privatizar tudo, para esse vender, privatizar a qualquer custo é importante para desenvolvimento e crescimento. Para nós, não te cria assim, não te privatiza assim, mas que te põe interesse de Cabo Verde acima de outros interesses e que não te cria, não te tem uma parceria estratégica para monopólio e privatiza. Então, exemplo de TICV. TICV é sabe, uma colega deputada, Manuel Barbosa, tem falado bastante daquela temática ali, é fazer parte de CPI, Comissão para analisar aquela questão de dossiê de TICV, mas para nós, durante a governação de PICV, Dr. José Maria Neves, antigo primeiro-ministro, falou mante ligação de TICV com a diáspora, para mim é uma questão moral. É o patriotismo. Ali está a diferença. Nós não preferimos que o Estado intervê, mesmo tendo prejuízo, mas que te garante cabo-verdiano dignidade. Mas triste coisa que tem é, nesse preciso momento, cabo-verdianos que se atubim para pensar, se TAP, por alguma razão, deixa de voar para Cabo Verde, mora que não está bem Cabo Verde agora. E depois, se não para não pensar, para não olhar preço astronómicos que nos paga para não ver Cabo Verde. A mim te dá um exemplo, Lourdes está vive na França, porque aquele é um familiar de meu que nos falava, é falando, bom, não sabe Cabo Verde, mas um pai de família, que com sua mulher, com seus 2 filhos, para Cabo Verde, e tem que gasta no mínimo 5 mil euros em viagem e outras despesas a fins para a viagem. Então, até que ponto não se garante uma ligação com a terra-mãe? É essa questão ali que um deputado deve pôr. Deputado não governa. Deputado leva preocupações das pessoas para o Parlamento. Deputado deve defender e fiscaliza a ação do governo. E Manuel se confunde. O deputado Manuel se confunde seu papel enquanto deputado com o governador. Ele se defende com unhas e dentes. Se governa, e está esquecendo seu papel defende povo, defende alguém que elegeu. E Miquel nós que de mim. Ninguém quer saber o de deputado Francisco Pereira também defende o governo, se o governo que toma medidas em prol do povo que elegeu. Ali está a diferença. Deputado, portanto, para diáspora. Eles têm realmente duas visões completamente diferentes e cada um te pensa que se visão te leva Cabo Verde mais longe. Não te espera que sim. E respeito essa visão diferenciada, mas não digo que se visão que de ser que presta, desculpa a expressão, que te leva a desenvolvimento de Cabo Verde, que te bloqueia. É uma visão diferente de meu, respeito na integridade, mas também te pensa, minha visão do PSV deve ser respeitada. O PSV é um grande partido, um património de Cabo Verde que desde a independência desse contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde. E MPD é um partido, é um movimento de facto que também tem essa importância, portanto que é um partido do arco do poder, são partidos da governação do arco do poder em Cabo Verde e que nós enquanto deputado não deve respeitar opiniões e ideologia de cada um de companheiro. Muito bem. Não tinha combinado que te falava mais ou menos 1 hora, porque está em campanha e é verdade. Muita coisa para fazer. E do outro lado tem também computador lá daquele outro lado que possivelmente pode falhar dentro de uns minutos. Então não aproveita para não termina esta conversa que até agora tem sido agradável e também esclarecedora. Chama-se Lourdes, já está instalada.
Nunca sabes se tem ainda a última pergunta para nos fazer antes de termina, Lourdes. Não queria fazer a única pergunta. Era pergunta sem discurso, rapidamente. Vamos lá. Oh, senhor deputado, nunca gostava de saber daquele caso de Dr. Luís Filipe com aquela história de extrema-direita. Aquela era uma pergunta, era 2 perguntas, mas aquele é mais pertinente. Bom, sobre aquele escândalo que dá na SIC, não gostava de saber daquele coisa é verdade, é uma coisa que tem pouco. É um escândalo mesmo, é um escândalo que, aliás, ele leva a demissão de ministro. Acho que num país desenvolvido era o próprio primeiro-ministro que está demitido, para modo aquilo que estava, isto é claro, havia uma ligação do governo, do MPD, portanto, com a extrema-direita, e cônsul Passos de Coelho, cônsul de Passos, sim, o nome, e o cônsul de Passos nos Estados Unidos foi nomeado, havia muitos interesses. Então, até por troca de um Mercedes, para troca com dignidade do povo cabo-verdiano. O ministro já admite de governo, mas não tem uma imagem hoje muito beliscada. A mim, enquanto estudioso da diplomacia, isto envergonha-me. Enquanto deputado da nação, envergonha-me. Penso que nós tudo, um partido de extrema-direita que é contra imigrantes, sabem ser contra imigrantes, sabem estar ligado à governação, ao governo do MPD. Acho que essa questão ali deve ser investigado ainda mais. Não está nas eleições, nunca creio, enquanto deputado, se belisca a imagem do meu país, mas sim defende de todo custo o interesse de Cabo Verde, mas imigrantes, infelizmente, que é tudo o que estava por detrás, é uma questão muito grave e que bem belisca grandemente a credibilidade de Cabo Verde no concerto das nações. É verdade que houve vários outros erros que em Catacribem fala. Então, a pergunta foi muito direta e nos houve antes de ontem, já está a ser divulgado, mas afinal já o ex-ministro do negócio estrangeiro faz tudo que lá em troca de um Mercedes. E imigrantes que estão ali por sentir desiludido. Eu neste momento estou completamente desiludido, porque nunca pensava como manhã país tem alguém que governa esse país e que também relaciona com alguém que é contra um partido que é contra propriamente imigrantes. Lá não tem caso de França, Le Pen. Por alguém sabe, mas Le Pen é contra a imigração. Ali não tem chega, todo dia está fala mal de cabo-verdianos, depois mal de imigrantes, depois a nós não querer receber presidente de Chega lá Cabo Verde. Senhor, para o mais e que esse casal cônsul de Estado que foi nomeado, foi recebido na Cabo Verde com honra de Estado. Uma coisa surreal. Imigrantes não vão perdoar isso. Acho que não passa tudo limite e, sinceramente, em essa campanha já é momento de nos resgatar a Cabo Verde. Segundo o deputado Emanuel Barbosa, tudo que ele ainda está em investigação, até que porque neste momento qualquer acusação, pessoas têm ainda bem com prova, para nunca bem julga, pelo menos nesta plataforma, julga, se que tem provas ou coisa assim, para bem julga a pessoa na média, mas é o que neste momento está conhecido nas médias portuguesas, portanto não se te fala nele também, portanto parece-me que ali que tem nenhum mal. Bem, para terminar, Maria de Lourdes. Ok, bom. Queria fazer mais uma pergunta, mas tempo que tem. Então, também a despida de Sr. Francisco Pereira, que amavelmente recebe este convite e aceita para estar ali connosco, que é para dar um esclarecimento também na reta final desta campanha eleitoral. Se algum daqueles pontos que falou hoje convence pessoas a votar, portanto, quanto mais a repetição de mensagens te chega nas pessoas
e te entra na cabeça mais depressa. A maneira que experiencia esta conversa, Sr. Francisco? Foi uma conversa muito agradável e eu gostei muito de preocupações de Lourdes também, que é um imigrante na França e que colabora com o rádio, com o programa Nação Global, que é uma conhecedora também de nós imigrantes, de comunidade na França. Repara, nós está 13 ali tudo de imigração. Nós é 13 de imigração, a mim, apesar de ser deputado, nós está ali com o mesmo interesse, que é para Cabo Verde melhora e para nós diásporas está bem integrado. A mim não tem aquela visão, claro, por um lado, que a linha eixo de integração de cabo-verdianos ali na onde está, no país de acolhimento, mas também que cabo-verdiano está bem integrado na Cabo Verde, hora que também vai ser bem atendido, tendo em conta a importância desse papel, não é? Desse papel no desenvolvimento de Cabo Verde. Então, essa conversa acaba por ser, de meu ponto de vista, muito instrutivo, porque dá uma oportunidade de explicar efetivamente, de meu ponto de vista, e então espera manter-me passado mensagem que pessoas lá na casa têm ouvido mim e quase a mim está ali na campanha, está ali numa conversa sobre imigração, imigrantes. É claro que não está na campanha pessoas, em vez de ouvir minha propaganda eleitoral, que ouve meu pensamento enquanto deputado. E aquela que convida pessoas, porque para além de programa é só feito com pensamento, com visão, com uma estratégia. E só tem um valor, de facto, a hora que ele é falado com cabeça e tronco membro, e por isso não defende o que está escrito ali, foi refletido, foi pensado, e não tem uma visão, não tem uma estratégia para não implementar. Sucesso de campanha. Qual é que estava a ser aquele próximo ponto? O Ninho Sabei faz agora uma visita. A mim, nesse momento, se está esperando, se faz um comércio, não se está fazer um viragem ali na toda zona de Amadora, Sintra, não está fazer um encerramento de campanha na Buraca Alto Cova da Mora, ali na Portugal, que os outros lugares que até dá para fazer isso, mas não está com força, não está bem trabalha nesse sentido, na comunica com pessoas, nas redes sociais, para encerramento de campanha. Cada um está a fazer dessa maneira. Ok, muito obrigado. Maria de Lourdes, também obrigado pela participação. Nós no Catabá participa no próximo domingo na Nação Global, porque esta vai dar atenção, claro, às eleições. As eleições, sim. Sim. Obrigada, senhor deputado, obrigada pelo esclarecimento. Venho respondem as perguntas na íntegra. Bom, então, muito obrigado aos dois. Desde vezes não tive, portanto, Francisco Pereira, candidato a deputado da Nação para o segundo mandato nas eleições legislativas. Te agradeço a tudo, pessoas que estive com nós durante a emissão e que hoje a emissão te espera que nós consiga apanhar alguns pontos que te ajuda a fazer alguma decisão na altura de voto. Letra das Ilhas TV está tanto na Facebook como na YouTube. Antes, convido-nos a passar no canal do YouTube e fazer uma subscrição. Nos seguindo também na Instagram e de nossa parte. Até uma próxima vez com outros temas e outra emissão de Letra das Ilhas TV. Vota nas eleições legislativas. 18 de abril de 2021. Comissão Nacional de Eleições, junto com a Comissão de Recenseamento Eleitoral, já indica lugares de onde tem mesas de votos. Em Roterdão, tem 3 mesas de votos. No prédio do Consulado Cabo-Verdiano, endereço Baan, número 6, em Roterdão. Na Zaandam, tem uma mesa de votos no local de uma escola de condução, endereço Peperstraat, número 18. Na Delfzijl, tem uma mesa de votos na Breda School Noord, endereço Woudenweg, número 4. Para vota
tem que levar um documento de identificação. Pode levar seguintes documentos: bilhete de identidade, mesmo que for caducado, cartão nacional de identificação, CNI, passaporte ordinário diplomático ou de serviço, ainda que caducado, recibo do cartão nacional de identificação, devidamente assinado e com selo branco do serviço emissor, documentos de identificação civil válidos emitidos no estado de acolhimento, documentos de identificação civil válidos emitidos por qualquer outro Estado europeu, passaporte válido do Estado do acolhimento, cartão de residência do Estado do acolhimento. Tudo cabo-verdianos que têm um documento cabo-verdiano e que está recenseado pode votar no dia 18 de abril nas eleições legislativas de Cabo Verde.